Project and Systems Podcast. O assunto de hoje é o Systems Thinking, ou tentando traduzir para português, pensamento sistêmico. Mas vamos usar o termo em inglês mesmo, porque é uma combinação de palavras já muito significativa em engenharia de sistemas, já com um vasto histórico de uso. E a tradução, então, não teria o mesmo valor. Em geral, quando nós estudamos alguma matéria, nós tentamos reduzir, separar as partes, para simplificar o entendimento. Já a ciência de sistemas se diferencia, porque ela estuda justamente o comportamento que emerge da conexão entre as partes. Então, a ciência de sistemas busca identificar, explorar, entender padrões de complexidade, como uma mudança pode impactar todo um sistema ou como minimizar um efeito indesejável, por exemplo. E é essa perspectiva da engenharia de sistemas que é retratada com essa forma de pensar, com o Systems Thinking. Ou seja, é buscar entender como um sistema integra o seu contexto e como uma variável se relaciona com outra. É uma forma de pensar que preconiza o todo. Isso também nós chamamos de pensamento holístico. Alguns hábitos do pensador de sistemas, de um praticante do Systems Thinking, é ver o ambiente de forma ampla, é interagir com múltiplos elementos, com mudança de interações, é entender relações de causa e efeito, também chamado de natureza circular, né? Comportamentos não previstos, perspectivas diferentes, não chegar a conclusões rápidas, considerar consequências de curto e de longo prazo. Então, em termos mais práticos, dado um sistema, por onde nós começamos a analisá-lo, aplicando os principais conceitos do Systems Thinking? Né? Quais são os principais passos para aplicar o Systems Thinking em um sistema? Então, bom, já sabemos, né, que um sistema é a combinação de elementos que juntos realizam mais que a soma de suas partes. Então, no primeiro passo, nós tentamos identificar a forma e a função de um sistema. A forma é o objeto, é o ator, é quem desempenha determinada função. Então, pode ser simples, como em um sistema de transporte. Determinamos que, né, a forma carro tem a função de locomover, de transportar. Ou em outro sistema, um circuito eletrônico, um componente integrado. Ele tem a função de processar um sinal. Aí vamos para o segundo passo. Nós temos então que decompor o sistema em várias entidades, verificando para cada uma dessas entidades a forma e a função. Então, nesse passo, nós separamos o carro em motor, que provê o torque, em eixos, que transferem movimento, em lataria, que suporta a carga, etc. Já no caso do circuito eletrônico, do componente, separamos em subpartes. Então, é um amplificador que amplifica o sinal, é um filtro que condiciona o sinal, é um conversor que transforma o sinal em digital, por exemplo. No terceiro passo, nós temos que trabalhar com as relações entre esses objetos, entre essas entidades, né, e como elas interagem. Então, numa conexão, dois componentes podem estar conectados mecanicamente ou eletricamente, ou em uma forma de hierarquia, quando um componente faz parte de um outro subsistema. Ou seja, vemos que a forma do sistema é formada por objetos, né, outras formas, com uma determinada estrutura. E cada um desses componentes que fazem parte dessa estrutura também desempenha uma função. No quarto passo, temos que determinar as funções que emergem dessa junção das partes. Então temos que a locomoção do carro, sua principal função, é um comportamento que emerge da união do motor, dos eixos, das outras partes. Por outro lado, temos também, quando fazemos essa junção, outros comportamentos que emergem quando eu conecto essas entidades. Então, como um maior ou menor desempenho, ou uma condição de segurança, uma condição de confiabilidade, ou uma emergência inesperada, por exemplo, o motor elétrico da direção causando alguma interferência no alternador do carro. Então, daí a importância de se tentar prever a emergência. E para isso nós usamos experimentos, simulações com modelos, ou até experiência com sistemas semelhantes que nós já trabalhamos anteriormente. Então a mensagem final que eu queria passar é que o Systems Thinking tem a ver com entender o que o sistema é, ou de forma mais avançada, prever o que pode acontecer se algo mudar no sistema. Então, para isso, é preciso prever a emergência de comportamento do sistema. Então, para isso, nós entendemos
a forma e a função do sistema através da decomposição em outros componentes, e analisamos como essa estrutura de componentes interage. E assim a gente consegue destravar, entender e trabalhar com arquiteturas cada vez mais complexas. Bom, é um tópico muito interessante, aqui demos só uma pincelada no assunto, mas eu espero ter despertado interesse para vocês buscarem mais e se aprofundarem cada vez mais. Um grande abraço e até o próximo Project and Systems Podcast.